até nossos irmãos entrarem aqui na live, tá bom? Antes de nós irmos para a mensagem, nós temos aqui alguns avisos da nossa congregação, temos aqui também, vamos começar com a oração, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse tempo aqui juntos, vamos agradecer ao Senhor por ter o ar que respiramos, por ter esse privilégio aqui de, por mais que seja virtualmente, ter o privilégio de estudar a Tua Palavra livremente, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, te agradecemos, Pai, em especial por essa quarta-feira, temos a oportunidade, Pai, de cultuar o Senhor, por mais que seja virtualmente, mas nós damos glórias ao Senhor, porque existe internet, existe esse meio de comunicação aqui, que faz com que sua igreja se reúna, Pai, com esse propósito tão nobre, que é estudar a Tua Palavra. Toque, Senhor, os nossos corações por meio da Tua Palavra nessa noite. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada visitante que está aqui acompanhando essa mensagem, seja no ao vivo, seja na gravação logo depois. Que o Senhor, Pai, faça um milagre na nossa vida, que o Senhor nos molde de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Abençoe esse culto, abençoe esse tempo aqui juntos. É em nome santo do Senhor Jesus que nós oramos, te pedimos e lhe convidamos para estar junto conosco. Amém. Amém, queridos. Antes de irmos para a nossa mensagem, temos aqui alguns avisos da nossa igreja. Quinta-feira, amanhã, temos Celebrando Transformação. Amanhã temos mais uma palestra do Celebrando e você é o nosso convidado. Se você não conhece esse ministério e tem interesse, tenho certeza que será uma bênção na sua vida. Tenho certeza que você vai gostar muito, autoconhecimento, todos nós precisamos nos conhecer e esse ministério tem sido uma bênção, tá bom? Então, se você tem interesse, manda mensagem para nós, manda mensagem para a Ivoneide, para o Jefferson, manda para mim, que a gente terá o maior prazer de passar o link da sala para você, virtualmente. Você pode fazer da sua casa, 7h30 da noite, você pode participar da palestra, tá bom? Temos também, nesse sábado, piquenique dos jovens. Então, se você tem jovens aí, filhos, parentes, sobrinhos, e tem interesse, fique à vontade para convidá-los a estar conosco nesse sábado, nesse piquenique, tá bom? Vai acontecer o seguinte, vamos nos reunir aqui na igreja e 1h da tarde vamos estar saindo lá para o aterro do Flamengo, tá bom? Aí lá nós teremos brincadeiras, diversão, teremos louvores, teremos também mensagens da Palavra de Deus, um devocional. Tenho certeza que será muito bom para o seu jovem, para esse jovem que você conhece ou que você tem em casa, tá bom? Então incentive ele a estar conosco. Só lembrando, né? O lanche será compartilhado, então cada um leva um prato de alguma coisa, um salgado, um doce ou uma bebida. E o transporte também será dividido. A gente vai estar chegando aqui na igreja e vamos estar dividindo o Uber, tá bom? Então será essa a nossa programação do piquenique dos jovens, tá bom? Se você é adulto e gosta de estar com os jovens, gosta de estar presente, você está convidado também a estar conosco, tá bom? Sinta-se convidado, não fique constrangido, será um prazer ter você conosco também, tá bom? Se você tiver filho, vem com seu filho também, venha ter esse momento de lazer, de comunhão junto com os outros jovens e junto com seu filho também será muito bom ter a sua presença conosco, tá bom? Semana que vem teremos uma programação especial diretamente para os jovens, uma colônia, parecido com a colônia de férias, tá bom? Teremos aqui presente 20 americanos de segunda a sexta, das 10h da manhã até as 17h da tarde, com programações exclusivas para os nossos jovens, tá bom? Então, fica aí o convite, espalhe essa mensagem, espalhe esse evento, será um prazer. Quanto mais pessoas nós atender, será um prazer imenso, tá bom? Então, nos ajude a divulgar esse evento. Tenho certeza que Deus pode fazer
muito pelos nossos jovens, pela nossa próxima geração, tá bom? Temos também o Cine Igreja, dia 29, um cinema especial, terá um filme aqui, está sendo preparado com muito carinho para atender todos da igreja. Então todos estão convidados a participar do Cine Igreja. Será dia 29, último sábado do mês, às 18 horas aqui na igreja, tá bom? Venha, vai ter pipoca, vai ter bebida, vai ser realmente um momento muito bom para passarmos como igreja do Senhor, tá bom? Semana que vem o nosso culto será presencial e será bilíngue. Então teremos o culto bilíngue e presencial com nossos irmãos americanos. Então você está convidado, está mais do que convidado, está convocado a estar conosco aqui cultuando ao Senhor, juntinhos, lado a lado. Tenho certeza que será um dia maravilhoso, será um dia abençoador, tá bom? Então fica o convite e já fica o aviso, a partir da semana que vem, todos os cultos de quarta-feira serão presenciais, tá bom? Então já se programe aí, nas quartas-feiras você tem um encontro marcado com a gente, agora aqui na Igreja de Cristo, tá bom? Então se programe aí, e será um prazer ter você conosco aqui, tá bom? Lembrando nossos projetos sociais, nós continuamos com aulas de voleibol 7h30, toda quarta e toda sexta-feira, e temos também aula de atividade funcional, treinamento funcional, também às quartas e às sextas-feiras, só que 8h30, tá bom? Então você está convidado a fazer parte desses projetos como aluno, tá bom? Temos também aos sábados aulas de história, então de preparação para o Enem, ainda tem vagas, você pode divulgar para os jovens aí que estão nessa fase de fazer Enem, tá bom? Tenho certeza que será uma bênção para eles. Temos também aulas de Libras, vamos começar uma nova turma, tá? Mês que vem, uma nova turma de Libras. Se você conhece alguém que tem interesse de fazer Libra, linguagem de sinais brasileira, será muito bom poder abençoar essa pessoa com esse curso. É gratuito e será presencial com um professor surdo, que é o mais importante, uma pessoa que realmente vive a cultura surda, tá? Lembrar que domingo temos EBD às 9 horas. Faça o esforço de estar acordando cedo, de estar presente nessas aulas de EBD. Tenho certeza que vai valer muito a pena e você vai sair mais próximo do Senhor, vai sair mais conhecedor da palavra de Deus, que é o mais importante. Hoje vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, venha para EBD 9 horas da manhã e já fica para o culto às 10h15. Tem esse tempo junto aqui, será realmente edificante para você e para a sua fé, tá bom? São esses os nossos avisos. Vamos para a nossa mensagem de hoje. O tema é o Viver é Cristo, baseado em Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde Paulo fala, esse versículo é muito famoso, muito conhecido. Ele fala o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Querido, o apóstolo Paulo é um grande exemplo da igreja de como precisamos viver como cristãos. Inclusive, ao escrever a carta de Filipenses, Paulo estava preso porque ele vivia uma vida que seguia a Cristo. Então, pelo seu viver de cristão, pelo seu viver a Cristo, ele estava preso. Então, Paulo é o maior exemplo que nós poderíamos ter de como viver a Cristo de fato. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui para nós, estava dizendo para a igreja de Filipenses, como está falando para nós hoje: Cristo é o sentido da minha existência. Irmãos, quando nós descemos as águas do batismo, nós declaramos que Cristo é o sentido da nossa existência. Nós declaramos que o nosso viver agora é para Cristo. Quando nós decidimos batizar, decidimos descer as águas do batismo, ali decidimos morrer para a nossa própria vontade.
decidimos ali que o Senhor de nossa vida, que o Senhor agora é o Senhor de nossas vidas, a partir daquele momento. Agora Jesus é o nosso Senhor. Por isso que nós sempre afirmamos, né? Nós afirmamos que o Senhor é o nosso Senhor, que Jesus é o nosso Senhor, o Filho de Deus. Então, no batismo, nós estamos declarando ao mundo todo que Jesus é o nosso Senhor. Olha só Paulo, em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 20. Olha só como Paulo fala: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gente, se tinha alguém na palavra de Deus que sabia viver Cristo, esse alguém era Paulo. Gente, viver Cristo é reconhecer que essa vida que vivemos é de Jesus. Olha só as palavras de Paulo: fui crucificado com Cristo, ou seja, eu morri com Cristo. O batismo é a morte, alguém precisa morrer, o seu velho homem precisa morrer. E Paulo aqui está declarando: lá eu fui crucificado com Cristo, eu tive que morrer para Ele. Porque agora, uma vez que eu morri e ressurgi uma nova vida, essa vida já não me pertence mais. Essa vida pertence agora a Cristo. Ele fala: agora Cristo vive em mim. É assim. Porque lá no meu batismo eu decidi crucificar meus pecados junto com Cristo. Se você é batizado, você também tomou essa decisão. E se você não se batizou, se você se batizou não com esse pensamento, alguma coisa está errada. Precisa rever por que você se batizou. Se não foi para declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para ter o perdão dos pecados e receber o Espírito Santo, precisamos rever por que você se batizou. Se não foi por esses motivos, tem alguma coisa errada aí. Então, Paulo é nosso maior exemplo. Ele não só declara que morreu para Jesus, ou que morreu, que foi crucificado junto com Cristo, mas também que agora aquela vida que ele tem já não é mais dele, é de Jesus. Deixa eu perguntar para você, você tem vivido Cristo de fato? Pode ser uma pergunta boba ou de repente fácil de responder, talvez, mas é uma pergunta que precisa ser respondida com sinceridade. Não respondida para mim, respondida para o seu líder de ministério, ou para o pastor, ou para outra pessoa. É uma pergunta que precisa ser respondida para você mesmo. Você precisa ser verdadeiro com você, com sua fé, com Jesus, que é o nosso Senhor. Você tem vivido Cristo de fato? Se você é batizado e você não sabe a resposta dessa pergunta, essa mensagem é para você. E se você já sabe essa resposta, essa mensagem é para você também. Essa mensagem é para mim, porque nós precisamos viver de fato Cristo. Assim como Paulo, quero por meio dessa declaração, o viver é Cristo, ajudá-los de fato a viver uma vida dedicada a Deus. Mas primeiro precisamos entender e deixar claro algumas coisas em nossa vida. A gente precisa entender, deixar algumas coisas claras em nossa vida para de fato assim viver verdadeiramente a Cristo e usar essa frase, essa mesma frase que Paulo usou: o viver é Cristo. Primeiro que eu gostaria de falar aqui, primeiro ponto é: quem é o Senhor? Nós precisamos entender quem é o Senhor. Quem é o Senhor e qual a sua importância, qual a sua relevância em minha vida. Quem é o Senhor para você e qual a importância dele para você? Essa pergunta precisa de uma resposta se queremos viver
se queremos viver Cristo. E João, capítulo 5, versículo 39, o próprio Senhor, Jesus, vai dizer o seguinte: ó, vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Irmãos, o próprio Jesus está dizendo: estudem cuidadosamente as Escrituras, examine-as, porque é de lá que vocês saberão tudo sobre mim. É aqui na palavra de Deus que vamos saber tudo sobre Jesus. E o próprio Jesus está falando isso. Não tem como viver Cristo e não examinar as Escrituras. Não tem como conhecer o Senhor sem examinar as Escrituras. Jesus é o ponto central da palavra de Deus. O Velho Testamento, o Novo Testamento aponta para Jesus, direciona para Jesus, seja diretamente ou indiretamente. Jesus é o foco de toda a palavra de Deus. E isso é um fato. Não tem como ser cristão e não caminhar ou não conhecer a palavra de Deus. Não tem como ser cristão e não conhecer a palavra de Deus. Não tem como. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre quem é Jesus, quem é o Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao versículo 20. A palavra de Deus diz o seguinte: ó, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus, o Cristo. E essa é a sua importância, essa é a sua relevância. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 3 também. Olha só o que o autor vai dizer: ó, o Filho, ou seja, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Querido, o nosso Senhor é tremendo. Ele é a imagem de Deus, é o resplendor da sua glória. E em tudo tem supremacia. E aqui nesse ponto eu quero chamar a sua atenção. Em tudo tem supremacia. Querido, quer dizer que Jesus é superior a tudo, totalmente, completo. Quer dizer que ele é incontestável, a sua superioridade é incontestável. É isso que quer dizer quando ele fala que Jesus tem supremacia em tudo. Quer dizer, a sua superioridade é incontestável em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer situação. Ele é superior. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Sem Ele não teríamos valor nenhum para Deus. Seríamos apenas pecadores. Sem Jesus não teríamos valor nenhum para Deus. Seríamos apenas pecadores. Jesus nos purificou e nos reconciliou com Deus. Essa é a sua importância. Então, além de Jesus nos purificar do nosso pecado, Ele nos reconciliou com Deus novamente. Olha só que relevante Jesus é para a minha vida, que relevante Jesus é para a sua vida. Amém por isso? Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado pelo seu Filho Jesus. Ele, além de nos deixar limpos, Ele ainda nos reconcilia com o Senhor, com o nosso Deus, nos dando a oportunidade de vida eterna novamente. Segundo ponto aqui que eu separei, que nós precisamos entender para ter uma vida de fato
em Cristo, viver Cristo, como Paulo falou. Nós precisamos entender o custo dessa vida. Exatamente, o custo. Requer um custo. Se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos calcular os custos dessa vida de ser discípulo. Precisamos entender quanto custa ser discípulo de Jesus. Irmão, Jesus lá em Lucas vai dar duas parábolas falando sobre calcular os custos. Ele fala, se você vai construir uma torre, você não precisa sentar e calcular o custo para ver se vai conseguir terminar a obra. Ele vai falar também sobre se você é um rei que vai sair em guerra, você não precisa sentar e calcular se você tem condições de vencer. Então a mesma coisa, Jesus está usando essa palavra para dizer, você precisa sentar e calcular qual será o custo de ser discípulo de Jesus. Será se eu consigo? Será se é para mim ser discípulo de Jesus? Então precisamos entender quanto custa ser discípulo de Jesus. Muitos se dizem cristãos, muitos vão a igrejas, muitos frequentam igrejas aí, mas não vivem Cristo. Porque não entendem o custo que isso causa. Ou até sabem o custo, mas não abrem mão dele. Olha só, isso é importante. Às vezes a pessoa sabe o custo, o que me custa ser cristão, mas eu prefiro não abrir mão dele porque eu obtenho lucro, eu tenho alguma vantagem em ser assim. E para entender melhor isso, olha só o que o próprio Paulo fala lá em Filipenses capítulo 3, versículo 7 e versículo 8, olha só o que Paulo fala. Mas o que para mim era lucro no passado, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como lixo, para poder ganhar a Cristo. Irmãos, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, nada, nenhum valor, nenhum outro tipo de valor colocado pelo mundo, estabelecido pelo mundo, nenhum tipo de lucro ilícito colocado pelo mundo, ou qualquer outra coisa, pode concorrer com Cristo, com o nosso Cristo, com o nosso Senhor. Então, no passado tinha valores, mas que para Cristo não tinha lucro nenhum, então isso precisou ser rompido. Eu precisei abrir mão. Isso me custou, precisou custar. Então, tem pessoas dentro da igreja que não conseguem abrir mão de coisas e isso impede elas de ter uma vida completa com Jesus. Precisamos entender, muitas coisas do meu passado não têm mais valor para Cristo hoje. E quando eu declaro que o meu viver é Cristo, eu preciso tirar isso da minha vida. Então, se tem coisas do seu passado que precisam ser retiradas, essa é a hora. Deus está falando contigo nessa noite. O que hoje em sua vida tem concorrido com Cristo? O que tem tomado o lugar de Cristo em sua vida hoje? O que tem perturbado você? O que tem atrapalhado o seu relacionamento com Cristo? Que Paulo fala aqui que ele tinha e ele considerava como lixo, como esterco. Então, no passado para Paulo tinha lucro, mas agora que ele tem Cristo, que ele tem o Senhor, Jesus Cristo é o seu Senhor, agora isso não serve mais para nada, não vale mais nada. Então, o que tem tomado o lugar de Cristo na sua vida hoje, o que tem impedido você de viver Cristo de fato, talvez um negócio ilícito, talvez um negócio que está dando muito lucro e você não consegue abrir mão. E você está vivendo no erro porque não está conseguindo soltar aquilo que está te dando um retorno. Mas um retorno ilícito, um retorno que fere a imagem de Jesus. O que você está esperando para abrir mão desse negócio? Deus é poderoso para te abençoar. Deus é poderoso para cobrir essa perda.
E Ele vai cobrir. Será se o que está te impedindo é o uso inadequado das redes sociais? É vícios? Em jogos? Tempo exagerado gasto nas redes sociais, com celular, com mídia, televisão? Que tem tomado o lugar de Cristo? Bens materiais? Necessidade de ter mais? De ter um carro melhor, de ter uma casa melhor, de sempre estar colocando coisas, ter sempre roupa de marca nova? O que é que tem roubado o lugar de Cristo? O que tem concorrido Cristo na sua vida? Viver Cristo tem custos. Tem custos. Seria muito fácil se fosse só sentar no banco e esperar Cristo voltar. Se batizar e esperar Cristo voltar. Seria muito fácil. Mas não. Requer custos. Seguir Jesus, ser discípulo de Jesus requer custo. E Paulo está falando aqui. O que era lucro para ele agora não serve. Irmãos, se você é um cristão batizado nas águas, segundo a palavra de Deus, existem coisas que precisam ser jogadas fora. Precisa ser lixo, que precisa sair da sua vida. Viver Cristo tem custos. E um deles é a autonegação. Eu preciso negar a mim. Olha só o que Jesus fala em Lucas 14, versículo 26. Olha só, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha só que forte essa palavra de Jesus. Ele afirma categoricamente, não pode ser meu discípulo. Irmãos, primeiramente, Jesus não está dizendo aqui para você deixar de amar sua mãe, deixar de amar seu pai, seu filho, não. Tá? Não está dizendo isso. O que ele está dizendo aqui está nos lembrando quem tem a supremacia em tudo. Quem é superior em tudo. Então, o seu amor por Jesus deve ser maior. É isso que Jesus está falando. Você tem que amar Jesus maior do que outras pessoas, mais do que outras pessoas. Você pode e deve amar muito o seu filho. Você deve amar seu filho. Mas o seu amor por Jesus deve ser maior. A sua vontade de fazer a vontade de Deus tem que ser maior do que fazer a vontade do seu próprio filho. Sua vontade de obedecer a Cristo tem que ser maior do que qualquer outra pessoa. Então, isso é inegociável para Jesus. O seu amor por Ele é inegociável. Seu amor por Ele é inegociável. O que vai direcionar o seu viver é Cristo, é Jesus. É Ele que direciona o seu viver. Então, precisamos viver para Cristo como Cristo viveu para Deus. Obedecendo, mesmo quando atacado, mesmo quando preso, quando xingado, quando ofendido. Ele obedeceu a Deus. E assim como Cristo obedeceu a Deus, nós precisamos obedecer a Cristo. Gostaria de encerrar esse momento de reflexão da palavra de Deus com o seguinte versículo aqui. Esse versículo mostra uma característica principal, fundamental, de quem realmente vive a Cristo. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 25, diz o seguinte: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Irmãos, precisamos trabalhar para honrar o Senhor, seja um trabalho doméstico em casa, ou seja o seu trabalho na empresa ou em uma empresa, seja um favor que você vai fazer a alguém, ou um serviço na igreja, um serviço no ministério que você serve, ele deve ser para honrar o Senhor e não a homens. O discípulo de Jesus, aquele que vive Cristo de fato, não ficará preocupado se o chefe viu ou não que ele fechou a porta da empresa lá, que deixaram aberta. Então, o discípulo, aquele que vive Cristo de fato, ele não ficará preocupado em mostrar ao pastor
aos demais líderes da igreja que foi ele que limpou a salinha, que foi ele que lavou o banheiro da igreja. Não. Esse discípulo, esse que vive Cristo de fato, ele sabe quem é o seu Senhor. Ele sabe quem é o seu Senhor. Esse discípulo não fica correndo atrás de reconhecimento, de ser exaltado. Ele sabe quem é o seu Senhor. Esse discípulo calculou os custos. Ele sabe que sua recompensa está garantida pelo Senhor. Ele sabe que pode acontecer de ninguém ver o seu trabalho, de ninguém ver o seu servir na igreja ou em algum ministério. Ele sabe que pode acontecer de não ser reconhecido ali, mas que ele tem a certeza que o Senhor, que Jesus está vendo. Ele conhece o seu Senhor. Esse discípulo que segue Jesus verdadeiramente, ele conhece o seu Senhor. Ele sabe que o seu Senhor tudo vê. Ele sabe que o seu Senhor tem supremacia em tudo. Ele sabe que o seu Senhor não é injusto. Busque esse tipo de relacionamento com Jesus. Busque esse tipo de relacionamento com Jesus. Não dependa dos outros. Saiba quem é o seu Senhor. A gente leu aqui, ele é a imagem do Deus invisível. Ele tem supremacia em tudo. Ele lavou os nossos pecados. Esse é o nosso Senhor. Calcule os custos. Calcule os custos. E abra mão. Abra mão daquilo que está te prendendo no passado, no velho homem que morreu no batismo. Amém? Jesus está lhe chamando nessa noite para viver integralmente para Ele. Viva Cristo. Jesus está te chamando para viver Ele aqui na terra. Não apenas no falar, mas também no fazer. Amém? Que Deus te abençoe com essa mensagem, com essa palavra, que ela toque o seu coração. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Que Deus te abençoe, viu? Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus, queremos te agradecer, Pai, por essa mensagem, por essa palavra. Queremos, Pai, assim como Paulo, declarar que o viver para nós é Cristo, viver é Cristo, e o morrer é lucro. Queremos, Pai, ter uma vida de santidade em Tua presença, uma vida, Pai, que reconheça quem é o Senhor de fato e a sua relevância para nós. Queremos, Pai, entregar a nossa vida por completo ao Senhor. Que o nosso amor, Pai, por Ti seja maior do que qualquer outra coisa, Pai. Que a nossa obediência ao Senhor seja maior do que qualquer outra coisa, Pai. Abençoe, Senhor, cada pessoa aqui presente conosco. Agradecemos por esse momento aqui, por esse culto. Que Deus abençoe cada ouvinte nosso aqui, cada pessoa que está nos assistindo online ou futuramente, que o Senhor esteja com ele, Pai, que o Senhor faça morada na vida deles e que essa palavra possa gerar frutos, Pai, frutos na vida de cada um de nós. Em nome santo do Senhor Jesus que nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo restante de semana e domingo, se Deus abençoar, Deus quiser, nós estaremos juntos louvando ao Senhor. Tá bom? Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau, tchau.